Fala, meu povo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Claudiano aqui com vocês no canal que descomplica a sua vida, te ensinando português, matemática e raciocínio lógico. E nós estamos aqui numa série de aulas. Se você caiu aqui de paraquedas, nós estamos numa playlist de matemática básica. Para começar desde a base, desde os conhecimentos mais simples para descomplicar a tua vida e você nunca mais ter dor de cabeça com nenhum desses conteúdos. Então, se você caiu aqui de paraquedas, já vai lá no início dessa playlist. Nós já falamos sobre adição e subtração, já falamos sobre multiplicação e nesse vídeo agora, nosso foco vai ser divisão. Então, assiste os outros vídeos também, não perde nada porque está extremamente bisurado para você que tem dificuldades. Nunca mais, eu disse nunca mais perder tempo, nem esquentar a cabeça, nem ter nenhuma dificuldade com resolver nada disso. Agora, vamos direto para o que fala o nosso conteúdo de hoje. Hoje, como eu já disse, vamos falar sobre divisão. Então, me acompanha e papel e caneta na mão, que a aula hoje está extremamente bisurada para você. Como eu já falei, nossa aula hoje é sobre divisão. Ok? Então vamos lá. Vamos começar com a base, para que nós possamos ficar na mesma linguagem. Primeira coisa que nós precisamos saber é quais são os elementos dessa divisão. Claudiano, que história é essa aí de elementos da divisão? Nunca ouvi falar disso. Calma, gafanhoto. Aqui a gente vai começar devagarzinho. A gente vai começar com o básico, depois a gente vai crescendo, para você compreender tudo. Vamos lá. É cada coisinha que compõe a nossa divisão. Presta atenção, imagina que eu tenho a seguinte divisão. Eu tenho o número 8 dividido por 4. 8 dividido por 4. Quando eu faço essa divisão, isso daqui dá 2. 2 vezes 4 dá 8. Fazendo essa subtração, eu tenho 0. Beleza? Ok. Da partezinha dessa daqui, ó, esse cara que está bem aqui, esse que está aqui, esse que está aqui e esse outro aqui. Esses 4 elementos, cada um deles tem um nome específico. E é importante que a gente saiba o nome deles para que a gente se situe. Quando estiver fazendo a divisão, a gente não misture, não confunda as coisas. Beleza? Então vamos lá. Presta atenção. O número que está aqui, bem aqui fora, esse aqui, ó, o que eu quero dividir? Eu tenho R$ 8 para dividir para 4 pessoas. O que eu quero dividir nos R$ 8? Os 8, que é o total que eu quero dividir, ele é chamado de dividendo. O número que eu quero dividi-lo, ele é chamado de dividendo. E nós representamos ele pela letra D. Então, já anota aí, D de dividendo. O número que eu estou utilizando para fazer a divisão, imagina, eu tenho R$ 8 e eu vou dividir entre 4 pessoas. Eu quero dividir para 4. O número que eu quero fazer a divisão é o número 4. Esse nós chamamos de divisor. Para não confundir os dois com a letra D, eu coloco um com D maiúsculo, outro com D minúsculo. Só para não confundir, beleza? Beleza. Quando eu faço a divisão, R$ 8 dividido para 4 pessoas, que foi o exemplo bem aqui ao lado, o que foi que eu encontrei? Eu encontrei que cada pessoa vai receber R$ 2. R$ 8 dividido para 4 pessoas, cada pessoa recebe R$ 2. Esse resultado que eu encontrei, resultado da divisão, ele é chamado de quociente. E nós representamos isso pela letra Q de quociente. Por fim, mas não menos importante, mais uma vez, eu tenho R$ 8, dividi esses R$ 8 para 4 pessoas e cada um recebeu R$ 2. Até aqui beleza, né? Agora, o que foi que restou? Não restou nada. Todo mundo recebeu, cada um recebeu R$ 2, não restou nada. Isso que está aqui no final, esse zero, é justamente o resto da nossa divisão. O que restou da nossa divisão foi zero. Isso é o resto. Então, quais são os elementos da nossa divisão? Nós temos o dividendo, que eu representei pela letra D maiúsculo. Nós temos o divisor, que eu representei pela letra D minúsculo. Temos ainda o quociente e o resto. Esses são os elementos da minha divisão. Então, observa, se eu passar essas informações aqui para a minha continha, propriamente dito, o exemplo que está aqui ao lado, o número 8 ele vai representar o meu dividendo, que é o Dzão. O número 4 vai ser o meu divisor, o Dzinho. O número 2, que é o resultado da divisão, ele é chamado de quociente, que eu represento pela letra Q. E o zero é o resto, é quanto sobrou após eu fazer a divisão, que eu represento isso
pela letra R. Matematicamente, eu posso representar isso por uma fórmula. Eu posso dizer, para eu achar o dividendo, para eu achar o Dzão, que é o meu dividendo, tudo que eu tenho que fazer é o quê? Eu multiplico o dividendo vezes o quociente e somo com o resto. Claudiano, me perdi todo de um agora. Tu falou e não entendi nada. Calma, gafanhoto, não se assusta não. Estou aqui para descomplicar a tua vida. O que eu estou dizendo é, se eu quisesse achar o meu dividendo, que é 8, o que é que eu teria que fazer? Eu teria que fazer a multiplicação do meu dividendo. Olha lá para o meu exemplo, meu dividendo é o 4. O dividendo iria multiplicar pelo quociente, que é 2. E isso daqui eu teria que somar com o resto, que é 0. Na ordem, primeiro multiplicação, depois soma. 4 vezes 2 dá 8, 8 mais 0, 8. Assim encontrei meu dividendo. Pegou o bizu? Tranquilo? Sem trauma? Vamos lá. Vamos avançar e aprender porque essa aula está cheia de pontos importantes. Anota tudo, hein? Muita coisa você vai aprender comigo nesse vídeo. Não perde nada. E o que tá para vir logo a seguir, olha, se eu fosse você, eu deixava o like agora porque o conteúdo está bisurado, pensado para você, para descomplicar a tua vida. Então, vou te provar isso, vai ficar só nas minhas palavras não, vem comigo. E já deixa o teu like aí para fortalecer o canal, vem comigo. Anota uma coisa muito importante. Existem várias formas de nós escrevermos, representarmos uma divisão. Como assim, Claudiano? Formas de escrever ou de representar? Observa, presta atenção. Não esquenta o juízo não, é assim, ó. Se eu tiver, por exemplo, o número 4 e quiser dividir por 2, eu posso colocar assim, ó, 4 dividido por 2. Isso é uma forma de representar. Isso é uma forma de escrita. Mas existem outras também, não é só essa. Eu poderia fazer assim também, ó, 4 e a barra ficar bem aqui, ó, do lado. Um em cima do outro é uma forma, um do lado do outro, outra forma. Isso também representa uma divisão. Matematicamente, isso daqui, quando você se depara com isso aqui, já sabe, é uma divisão. Claudiano, tem outras formas? Tem sim, o vídeo aqui é completo. Eu disse a você que merece o like. Se não deixou, já deixa aí. Qual é a outra forma possível? Eu poderia fazer assim, ó, 4, um pontinho, outro pontinho, 2. Isso é outra forma de representar a divisão. Já te apresentei 3 formas, né? Mas não acaba por aqui não. Aqui é só o bizu. Vem cá. Tem outra forma ainda. Essa daqui, ó. Você poderia ter 4, pontinho, pontinho, 2. Isso daqui também representa uma divisão. Então, essas são as 4 variações possíveis. Quais são as mais comuns? As 3 primeiras. Qualquer uma dessas 3 primeiras representam essas 3 primeiras aqui, ó. Tanto essa daqui, tanto essa, como essa daqui, como essa, elas são mais comuns de aparecerem. Mas nada impede de aparecer uma dessa forma aqui também não. Pode aparecer. E também representa uma divisão. Beleza? Já entendeu quais são as formas de representar. Vamos avançar. Não vamos ficar só nas minhas palavras bonitas, não. Vamos para uma coisa agora que é extremamente importante. Isso daqui, pelo amor de Deus. Olha, pega um pedacinho aqui do teu coração. E guarda isso aqui, bem aqui, no canto central do teu coração. Pode deixar no centro, porque isso aqui não é importante não, isso aqui é fundamental. Sabe o que é a base? É isso aqui que eu vou te mostrar agora. Presta atenção. Nós vamos falar aqui da regra dos sinais. Eita, Claudiano, pelo amor de Deus, eu sempre me perco nisso aí. Isso aí é mesmo que dá nó em um pingo d'água. Calma, calma, respira, vamos lá. Mais uma vez. Calmou? Ficou tranquilo? Tem calma. Aqui você aprende só com bizu. Eu já te disse isso, você já sabe disso. Eu vou te ensinar só com macete. Presta atenção. O que está escrevendo? Olha aqui. Presta atenção, olha aqui para mim. Deixa eu até anotar uns exemplos aqui para você visualizar. Observa aqui, eu tenho os seguintes exemplos. O número 4 dividido por 2. Todas as contas aqui ó, são 4 dividido por 2. Então o resultado numérico vai dar sempre 2. R$ 4 dividido para duas pessoas, cada pessoa recebe R$ 2. O resultado é o mesmo. O que é que vai mudar aqui? É o sinal. Observa, aqui eu tenho um 4 positivo e um 2 positivo. Claudiano, o sinal de mais não está aparecendo. Ah, já estou percebendo que você não assistiu às outras aulas, não foi? Bonito. Então, pause o vídeo e vá assistir as outras, porque eu já expliquei isso aqui nas aulas anteriores. Tá vendo por que é importante você assistir a sequência? Para você não se perder nisso aqui, ó, que eu acabei de dizer. Mas eu vou repetir para você mesmo assim. Presta atenção, eu gosto de você, sei que você está empenhado comigo, então eu vou repetir isso aqui para não restar nenhuma dúvida. Vem cá.
Toda vez que não tiver nada, não tiver nenhuma simbologia de sinal, é o sinal de mais. Pode guardar o coração. Não tem nada, é o sinal de mais. O sinal de mais não somos obrigados a colocar ele. Agora o de menos tem que colocar. Tranquilo? Calmou o coração, né? Vem cá. Aqui ó, nós temos o número 4 positivo, não tem nada, é o sinal de mais. E aqui também o número 2 positivo. Já aqui embaixo ó, eu tenho menos 4 e o 2 positivo, mais 2. E assim nós vamos seguindo. Embaixo eu tenho mais 4 e menos 2, depois menos 4 e menos 2. A única coisa que está mudando aqui é os sinais. A consequência disso é que os resultados aqui ó, vai mudar também o sinal de cada um desses resultados aqui, de acordo com os sinais da divisão. Agora eu vou tirar a tua dúvida, o teu medo. Presta atenção. Não anota ainda não. Continua prestando atenção aqui em mim. Daqui a pouco você anota, daqui a pouco você tira o seu print. Olha a regra, olha o bizu mais que bisurado. Presta atenção. Se você não deu seu like ainda, você vai dar agora, porque agora você vai ver o macete. Presta atenção que você não encontra isso em qualquer lugar por aí não. Se você tiver sinais, observa aqui. Quando você tiver sinais iguais, vai dar um resultado. Quando você tiver sinais diferentes, vai dar outro resultado. Você tem que olhar de dois em dois números. Vamos lá. Qual o resultado que vai dar? Vou até fazer uma setinha aqui. Sinais iguais e sinais diferentes. Presta atenção. Sinais iguais dá mais. Sinais diferentes vai dar menos. Ô Claudiano, não vi nada demais nesse bizu teu ainda não. Calma, garçom, deixa de ser ansioso, eu não terminei o bizu ainda não. Presta atenção, aguarda. Sinais iguais dá mais. Vou colocar aqui o sinalzinho de mais. Sinais diferentes dá menos. Agora, olha, o bizu tá aqui. Agora tá o néctar. Sinais iguais dá mais. Tá, Claudiano, eu já vi isso aí. Olha o detalhe. Iguais. Terminou com o quê? Terminou com ais. Ele dá o quê? Dá mais. Que também termina com o quê? Com ais. É ou não o bizu mais que bisurado que você já viu na sua vida? Então, toda vez que os sinais forem iguais, terminou com ais, o resultado tem que dar o quê? Isso, exatamente. Tem que dar mais, gafanhoto. E se não der isso? Aí dá menos. Claudiano, aplica aí para eu poder visualizar. Vou aplicar aqui agora e você vai ver. Presta atenção. Eu tenho aqui 4 dividido por 2, mais 4 dividido por mais 2. Os sinais eles são iguais ou são diferentes? Claudiano, são iguais, os dois são sinal de mais. Isso, então, iguais, ais, dá o quê? Dá mais. Olha daqui, para você ser feliz e nunca mais errar. Só isso. Calou-se. Esse é o bizu bisurado do Claudiano. Merece ou não merece seu like? Com certeza merece. E também, não só isso, merece também que você se inscreva e assista os demais vídeos dessa playlist, hein? Tá bisurado também. Vem comigo. Na próxima nós temos menos 4 dividido por menos 2. Os sinais eles são iguais, terminam com ais. Não, se não são iguais, coloca o quê? Coloca menos. Acabou, só isso. Olha de baixo. 4 dividido por menos 2. Sinais são iguais, terminam com ais? Não. Então é menos. O último, menos 4 dividido por menos 2. Claudio só tem menos aí. Mas eles são iguais. Termina com ais. Então tem que ser aqui, ó, mais. Lembra do que eu falei lá no início? Sinal de mais, não somos obrigados a colocá-lo, não. Esse aqui, ó, poderia estar sem nada. Vou tirar o do último aqui. Poderia estar só assim. Também estaria valendo aqui, que é o de mais. Beleza? Já falamos sobre as regras dos sinais. Agora vamos aplicar as divisões propriamente ditas, porque não só de regra de sinais vive o conteúdo de divisão, mas de como fazer essa divisão. Então, o primeiro ponto que nós precisamos abordar é divisão com números inteiros. Você sabe o que é números inteiros? Sabe não, né? Bonito, é sinal de que você não assistiu os vídeos anteriores ainda. Vai lá nas playlists assistir, gafanhoto. Não perde tempo não. Então, vamos lá, eu vou simplificar aqui tua vida. Número inteiro é aquele número que é exato, que não tem a vírgula. Por exemplo, o número 5 é um número inteiro. Agora, se eu tivesse o número 5,3, olha a vírgula aparecendo bem aí. Esse número aqui ele é chamado de decimal. Tranquilo, né? Então, essa primeira parte aqui, ó, nós vamos falar somente dos números inteiros. Depois nós vamos evoluindo. Lembra, eu falei, a aula ela é gradativa. Nosso conhecimento ele vai sendo crescente para que você aprenda tudo e sem dificuldades. Então, vem comigo.
Nós temos o número 54 para dividir por 3. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Vamos colocar bem aqui do lado. 54 e vamos dividir esse número por 3. Como é que eu faço essa divisão? Eu tenho que fracioná-lo aqui em algarismos para poder fazer a divisão. Como assim, Claudiano? Eu tenho que fazer aqui ó, o 5, depois ir fazendo de um em um algarismo, até eu encontrar até eu encontrar uma parte que seja maior ou igual ao divisor. Lembra? O divisor é isso aqui. Então eu vou fazendo de um por um até eu encontrar o que seja maior ou igual. O 5 já é maior que o 3. Então pensa aqui comigo. Quantas vezes o número 3 ele cabe dentro do número 5? Claudiano, só cabe uma vez, porque se eu colocar duas vezes o número 3, 3 com 3 dá 6. Já passa de 5. Então aqui ó, tem que ser 1. O 3 só cabe uma vez dentro do 5. Então eu vou e coloco aqui ó, 3. Beleza. Então eu faço agora o quê? Uma subtração. 5 menos 3, que vai dar 2. Tranquilo até aqui. O que é que eu faço? Próxima parte. Próxima parte é descer o número que restou. O que é que restou? Restou o número 4. Então, ele vem aqui para baixo. Então, nós ficamos com 24. Agora, nós temos que pensar quantas vezes o número 3, de 3 em 3, eu posso colocar para caber dentro do 24. Aqui eu consigo colocar 8 vezes. Por quê? 8 vezes 3 dá exatamente 24. Se eu colocasse 9, já ia passar. Não poderia. Eu posso colocar no máximo 8 vezes. Então vou aqui, ó, coloco 8. Logo aqui embaixo eu coloco o 24 e faço a subtração. 24 menos 24 dá 0. Pronto, acabou-se. Então, 54 dividido por 3 nada mais é do que 18, que é o que nós colocamos aqui como gabarito. Pegou o bizu ou não? Vamos fazer mais para a gente não ficar com nenhuma dúvida. Vem comigo. Se eu tivesse o número 109 e quisesse dividir ele por 6. Vamos ver. Devagarzinho, para a gente não ter dúvida. Vamos dividir em partes. Vamos lá. O 1, logo de cara. 1 dá para dividir para 6? Não, porque ele é menor. Lembra que eu falei que é em parte. Parte por parte. Então, eu tenho que aumentar aqui, ó. Tiro do 1. O 10, ele dá para dividir por 6? Dá, porque ele é maior. Eu sempre, na divisão, sempre tenho que começar por um maior. Se eu for começar pelo menor, não dá. O 10, essa parte aqui, é maior que 6. Beleza, vamos começar a divisão. 10. Quantas vezes o número 6 cabe dentro do 10? Olha, Claudiano, se eu colocar duas vezes, vai dar 12. Já passa. Não dá. Então só cabe uma vez. Aí eu vou aqui, ó, coloco 1. Esse 6 eu coloco ele bem aqui e faço a subtração. 10 menos 6, isso aqui dá o quê? Dá 4. Beleza. E agora? Acabou? Não, não acabou não. Olha o 9 lá em cima, que ele ficou esquecido. Não esquece dele não, presta atenção. Pega o 9 aqui, ó, e baixa ele. Ficamos agora com 49. 49 dividido por 6. Vamos lá. Quantas vezes o número 6 cabe dentro do número 49? Vamos pensar. Se eu multiplicar 6 vezes 7, dá 42. Se eu multiplicar 6 vezes 8, dá 48. Opa, chegou mais perto. Se eu multiplicar 6 vezes 9, dá 54. Passou, não pode. Então tem que ser 8 aqui de novo. Porque 6 vezes 8 dá 48. É o máximo que cabe aqui dentro. Faço agora a subtração. 49 menos 48 dá 1. Tem mais alguém para descer lá do número 109? Não, Claudiano, não tem mais nada para descer. E agora, o que é que eu faço? Bem, já que não tem mais nada para descer, então nós vamos agora acrescentar uma vírgula. Beleza? Quando acrescento uma vírgula, eu acrescento aqui, ó, na parte da divisão, acrescento o número 0. Acrescentei uma vírgula, no quociente, acrescento um 0 na parte do resto. Tranquilo, né? Então vamos lá. 10 dividido por 6, o que é que nós temos? Quantas vezes o número 6 cabe dentro do 10? Apenas uma vez. Então, aqui logo abaixo colocamos o número 6 e fazemos a subtração. 10 menos 6, que é 4. Bem, vamos parar aqui a conta. Poderia continuar fazendo essa divisão infinitamente, mas já chegamos a um resultado, que foi 18
0,1. Isso for resultado da conta de 109 por 6. Tranquilo? Então, aqui nós temos uma completa, digamos assim. Nós temos o divisor, que é o 109, o dividendo, que é o 6, o quociente, que é o resultado da nossa divisão, 18,1, e nessa conta aqui, ó, tivemos um resto diferente de zero, resto 4. Muito bom, só isso a parte de divisão com números inteiros. Vamos avançar, vamos evoluir, vamos construir mais conhecimento. Agora vamos falar um pouco sobre divisão com dois ou mais algarismos. Dois ou mais algarismos, um de Claudino, no divisor. Lembra comigo? O que é o divisor? É o que eu estou utilizando para dividir. Nos nossos exemplos aqui, ó, o 15 ele é divisor e o 105 é o divisor. É o que eu estou utilizando para fazer a divisão. Esse é o divisor. Beleza? Claudiano do céu, pelo amor de Deus, isso aqui está ficando mais complicado. Calma, gafanhoto, você sabe que aqui é bisurado. Nós vamos aplicar exatamente a mesma técnica. O bizu aqui é extremamente maceteado para você não ter dor de cabeça. O conhecimento é gradativo. Vem cá, vem comigo, acompanha aqui. Imagina que eu tenho o número 345 e quero fazer aqui a divisão por 15. Deixa eu colocar aqui do lado para que a gente possa trabalhar com esses números. Nós temos o 345 e eu quero fazer a divisão desse número aqui por 15. Vem comigo. Lembra que eu falei, a gente fraciona, vai fazendo por partes. Como é isso por partes? Vamos tentar o 3. O 3 dá para dividir por 15? Não, porque ele é menor. Temos que começar ou com igual ou maior. Então, tira daqui. Vamos andar um pouquinho isso aqui. O 34 dá para dividir por 15? Dá sim. Por quê? Porque é maior. Beleza. Então vamos lá, avança. Quantas vezes o número 15 cabe dentro do 34? Claudiano, cabe duas vezes. Porque 15 com 15 dá 30. Aí cabe duas vezes. Isso, muito bem. Você vem, coloca o número 2, vem aqui. E o 30, 2 vezes 15 que dá 30, você vai e coloca ele bem abaixo do 34. Agora é só fazer a subtração. 34 menos 30, resultado disso aqui é 4. E agora, finalizou o Claudiano? Não. Olha o 5 ali do lado. Não esquece dele, não. O 5, ele vai ter que descer para a gente continuar fazendo a divisão. Então, nós vamos e colocamos aqui, ó, 45. Agora para dividir por 15. Quanto que dá 45 dividido por 15? Quantas vezes cabe o 15 para chegar em 45? Claudiano, cabe 3 vezes 15 com 15 com 15, dá 45. Isso, muito bem, gafanhoto. Então, você vai colocar aqui, ó, o número 3. 3 vezes 15 você já me disse que dá 45 e agora é só fazer a subtração. 45 menos 45, o resto disso é zero. Então, resultado 345 dividido por 15, resultado é 23. Acabou, só isso. Mesmo bizu, mesmo macete. Te disse ou não que era maceteado? Merece ou não merece? Teu like. Ah, e se não se inscreveu, se inscreve aí, fortalece o nosso canal para que eu possa trazer mais vídeos assim como esse para você sair na cara do gol, para você destravar a matemática, desbloquear essa barreira que existia na tua vida, mas não vai existir mais a partir de hoje que você está acompanhando meus vídeos. Tranquilão, né? Se inscreve aí. Vamos continuar a divisão. Imagina agora que eu tenho o número 7.500 e 7.000. E vou pegar esse cara aqui e vou dividir ele por 105. Vamos lá? Vem comigo. Eu vou fazer com você e você vai fazer comigo. Vem lá. Presta atenção. O número que eu tenho, o número 7, vamos começar de um por um. O número 7 dá para dividir por 105? Não, porque ele é menor. Então nós vamos, ó, avança. Vou colocar aqui. Número 75, agora dá? Não, gafanhoto. Ó, uma dica. É menor, pode não. Avança. Vem lá, novo. Bota uma separaçãozinha bem aqui, ó. O número 750 dá? Agora sim, agora dá, porque ele é maior. Então vamos lá. 750 dividido por 105. Vamos lá. Aqui dá o quê? Quantas vezes o número 105 cabe dentro do 750? Claudiano, o número ficou grande, agora eu não sei. Se você não souber, é só ir para a ponta do lápis, coloca ele aqui. Não tem nenhuma vergonha em você fazer. Vamos tentar com 6 para ver. Se não der, a gente aumenta. Se der, a gente já para nele. Vem comigo. 6 multiplicado pelo 105. 6 vezes 5 vai dar 30. 0 sobre 3. Se está com dificuldade da multiplicação, já tem uma aula lá no canal. Assiste lá a playlist de multiplicação, hein?
6 vezes 3, que dá 0, com 3 que subiu, dá 3. 6 vezes 1 dá 6. Vamos tentar com 7 para ver se chega mais próximo. 7 vezes 105. 7 vezes 5 dá 35, vai 3. 7 vezes 0 dá 7, com 3 que subiu, ficou 3. 7 vezes 1 dá 7, 735. Opa, chegou mais perto. Se eu tentar com o 8, vai dar mais que 800. Então, aqui vai dar 7. O que chegou mais próximo na multiplicação foi o número 7. Claudiano, fiquei perdidinho aí na tua multiplicação. Assiste lá a playlist de multiplicação, que isso aqui está explicado passo a passo lá, para você não se perder. Agora, vem comigo aqui. Vamos continuar essa parte. O que é que nós temos? 105 vezes 7 deu 735. Fazendo aqui a subtração, 0 não dá para subtrair de 5, então a gente pega aqui emprestado. Fica 4. E aqui vai ficar 10. 10 menos 5 dá 5. 4 menos 3 dá 1. E 7 menos 7 dá 0. Então ficamos com 15. Se você não conseguiu acompanhar, também tem aula de soma e subtração ainda nessa playlist. Já nessa playlist, aliás. Acompanha lá. Para finalizarmos a divisão, nós temos, baixa aqui o 100. E nós ficamos aqui com 150. Quantas vezes o número 105 cabe dentro do 150? Só uma. Então vamos aqui, ó, e colocamos 1. Fazendo aqui a subtração, 150 menos 105, isso aqui vai dar 45. Deixa eu limpar isso aqui para continuar a nossa brincadeira. Beleza, tem mais alguém para descer? Não, Claudiano, não tem mais nada. Se não tem mais nada, o que é que a gente faz? Coloca uma vírgula e aqui na parte do resto colocamos o número 0, 450. Fazendo aqui, quantas vezes o número 105 cabe dentro do 450? Cabe 4 vezes. 4 vezes 105 dá 420. Quando fazemos a subtração, 405 menos 420, nós encontramos aqui 30. E poderíamos continuar fazendo a divisão, mas já encontrei o resultado que eu gostaria. 71,4 é o resultado da nossa divisão de 7.505 por 105. Pegou o bizu? Se tivesse 4, 5, 6 algarismos, quantos tivessem no divisor, utilizaríamos o mesmo método bisurado. Vamos avançar que ainda tem mais para você aprender. No nosso próximo caso, nós temos quando o numerador ele for menor que o denominador. Ou seja, quando a parte de cima ele for menor que a parte de baixo. Vamos ver os exemplos e você vai ver que não precisa se descabelar. Presta atenção. Imagina que eu tenho o número 2 e quero dividir ele por 5. Agora, toda vez nós temos o numerador a partir de cima maior. Mas nesse caso não. Se eu fosse fazer a fracionar, como nós estávamos fazendo, o 2 não dá para dividir por 5. E eu não tenho mais nada para seguir para ir fracionando. Então, naquela forma que nós estávamos fazendo inicialmente, não dá, nós temos que acrescentar só um detalhezinho. Presta atenção. Já que nós não temos mais nada para acrescentar, não tem mais nada, só tem o número 2, não tem nada depois dele. Não tem outros números para tornar ele maior, um número maior e assim poder dividir. O que é que nós fazemos? Nós colocamos um zero lá no resto e uma vírgula. Zero e vírgula. Fez isso, para finalizar nós colocamos um zero lá no dividendo. Pronto. Colocou um zero e uma vírgula no resto, coloca um zero no dividendo. Tranquilo? Não ficou nervoso não. Deu para compreender? Sem trauma? Vamos lá. Agora nós começamos a fazer a divisão. Quantas vezes o número 5 cabe dentro do número 20? Claudiano, cabe 4 vezes. 5 com 5 com 5 com 5. Cabe 4 vezes. Isso. Então você vem aqui e coloca 4. 4 vezes 5 você já me disse que dá 20. Agora é só fazer a subtração. 20 menos 20, resto 0. Então vem aqui, ó, 2 dividido por 5 dá 0,4. Direto e sem enrolação. Vamos lá, vamos continuar para não ficar com nenhuma dúvida aí na sua mente. Imagina que eu tivesse o número 7 e quisesse dividir ele por 20. Vem comigo. 20. 7 dá para dividir para 20? Não, porque ele é menor. E não tem mais nada para fazer os fracionamentos. Então o que é que eu faço? O quê? Isso, coloco um 0 e uma vírgula lá no quociente e coloco um outro 0
lá no dividendo. Agora a gente faz a divisão. Quantas vezes o número 20 cabe dentro do 70? Claudiano, cabe 3 vezes, porque 20 vezes 3 é 60. Isso, então eu vou e coloco aqui o 3. 3 vezes 20, 60. E agora é só subtrair. 70 menos 60, 10. Beleza, Claudiano. E agora? Agora eu posso parar ou eu posso continuar a divisão. Vou fazer mais uma para a gente não ficar com nenhuma dúvida. O 10 que nós acabamos de encontrar, ele é menor do que o 20. Não dá para dividir. O que eu faço agora? Agora nós vamos acrescentar outro zero aqui. Mas agora só nessa parte do dividendo. Em mais canto nenhum. Só acrescenta um zero no dividendo e continua a divisão. Vamos lá. 100 dividido para 20, quantas vezes cabe? Cabe 5 vezes. Então vou aqui e coloco 5. 5 vezes 20 dá 100. Fazendo a subtração 100 menos 100, nós encontramos resto zero. Então, 7 dividido para 20 nada mais é do que 0,35. Pegou o bizu ou não? Eu te disse que a aula ia ser bizuada com conhecimento crescente e exponencial. E você iria aprender. Vamos lá, vamos avançar. Nossa próxima parte, ela vem falar sobre divisão com números decimais. Agora sim, certeza que você sabe o que são decimais, né? Que eu falei lá no início, lembra? Os números que tem? Isso, números que tem vírgula. Por exemplo, o número 1,5. Teve a vírgula no meio, é um número decimal. Como é que eu faço a divisão desses números que tenha a vírgula? Claudiano, complicou de verdade. Isso daí sempre me pega na surpresa. Calma, gafanhoto. Presta atenção no bizu. Você vai ver que não tem segredo nem dor de cabeça. Vem cá. Toda vez, anota aqui. Toda vez que você precisar fazer divisão de números de vírgula, você vai utilizar esse macetezinho. Imagina que eu tenho aqui o número 3 e queira dividir isso aqui por 1,5. Você vai anotar assim, presta atenção. Qual é a ideia? A ideia aqui é você pegar esses números que tem vírgula e tirar a vírgula, fazer a vírgula sumir dali. Como é que você vai fazer isso? O número 1,5, para essa vírgula sumir daqui, eu tenho que fazer o que com ela? Eu tenho que andar uma casa para a direita. Quando eu ando uma casa para a direita, ele deixa de ser 1,5 passa a ser 15. Então eu vou aqui, eu vou colocar no lugar de 1,5, eu boto 15. Agora, muito cuidado. Isso aqui é uma balança. Divisão é como se fosse uma balança. Se eu mudei em um, eu tenho que mudar do outro para a balança não desequilibrar. Presta atenção. Mudei de um, muda do outro. Vou mudar também no dividendo, que é o número 3. Onde está a vírgula dele? Está aqui, depois do 3. O que é que eu tenho que fazer? A vírgula tem que andar uma casa também para a direita. Um andou uma lá, tem que andar uma cá também. A vírgula vai bem para aqui. Ficou um buraco aqui, Entre o 3 e a vírgula ficou um buraco. Esse buraco você completa com zero. Coloca um zero bem aqui, Como é, Claudiano? Ficou o que mesmo aí? Aqui ficou 30. Ficou agora 30 dividido por 15. Tinha 3 dividido por 1,5. Você pode agora cortar ele e ficou com 30 dividido para 15. Claudiano, você pode dar outro exemplo? Porque eu acho que eu entendi mais ou menos. Vou lhe dar um exemplo, vou lhe dar um novo. Imagina que eu tenho o número 1,42 e eu queira dividir isso aqui por 4. 1,42 dividido por 4. Eu quero tirar aquela vírgula dali. O que é que eu faço com ela? Eu vou andar ela até sair. Andei para aqui. Ficou 14,2. Saiu? Não saiu. Vou andar de novo. Andei para aqui. Ficou 142. Ela andou duas casas para a direita. Então aqui passou a ser 142. Se eu andei no dividendo, eu tenho que andar também no divisor. Eu andei duas casas para a direita. Lá no divisor também tem que andar duas. Então, eu pego aqui, a vírgula está bem aqui, depois do 4. Andei um espaço, andei dois espaços. Ficou com dois buracos vazios. Completo com um zero, dois zeros. Então, na verdade, aqui passou a ser o número 400. Ah, Claudiano, é só isso. Só isso. Agora você faz a divisão normal. 30 dividido por 15, 142 dividido por 400. Só isso, sem dor de cabeça. Vamos continuar a fazer a divisão que a gente já estava fazendo? Eu tenho o número 30,
para dividir para 15. Pensa comigo. Quantas vezes o número 30 cabe dentro do 15? Claudiano, cabe duas vezes. 2 vezes 15 dá 30. Esse 30 eu boto bem aqui, abaixo. Agora é só subtrair. 30 menos 30 dá 0. Então, na divisão do 3 dividido por 1,5, que é a mesma coisa que 30 dividido por 15, essa divisão aqui ó, dá 2. Acabou, é só isso. Eu te disse que a aula era completa, bizu extremamente bisurado. Falei ou não falei? Falei, desde o início do vídeo. Merece o teu like ou não? Merece, com certeza. E a tua inscrição? Não tenha dúvida. Então deixa o teu like, se inscreve para fortalecer o canal, presta atenção. Vamos lá, vamos avançar, tem mais aqui ainda pra gente. Vamos pegar os 1,08 e dividir por 6. Vou botar ele bem aqui. 1,08 e dividir por 0,6. Vamos lá, aplicar a mesma ideia, não muda nada. Eu quero fazer com que essa vírgula saia dos dois números. Aí tem dois números, né? Tem 1,08 e tem 0,6. Para sair dos dois, ó, vou andar uma casa aqui para a direita, ficou 10,6. Vou andar uma casa aqui também para a direita, ficou 6. Ó, o dividendo já ficou o número 6, beleza. Mas o outro ainda não ficou, então não posso parar, eu tenho que continuar, até não ter vírgula em mais ninguém. Então continua. Andar mais uma, ficou 108. Tirei daqui. O outro é uma balança, tem que andar a mesma quantidade nos dois. Presta atenção. Andei duas no divisor, tem que andar duas no dividendo. Então vamos mandar mais uma para cá. Ficou um buraco aqui. O que é que eu faço? Coloco aqui um zero. Então, na verdade, aqui passou a ser o número 108, sem vírgula, sem nada, sem dor de cabeça. E aqui do lado passou a ser o número 0,60, que é a mesma coisa que 60. 0,60 é a mesma coisa que 60. Bom, agora é só dividir e ser feliz, sem medo, sem frustração, sem dor de cabeça e gabaritando. Vem comigo. 108, vamos lá. Pensa comigo. 1 dá para dividir para 60? Não, ele é menor. E o 10? Não, ele é menor. Então vai ter que ser o 108 mesmo. Vamos lá. Quantas vezes o 108, perdão, quantas vezes o 60 cabe dentro do 108? Claudiano, só cabe uma vez. Se eu botar duas vezes, dá 120. Então eu boto aqui o número 1 e faço o 60 bem aqui abaixo. Vamos fazer agora a subtração. 8 menos 0 dá 0. E o 10, esse aqui, o 0 não dá para subtrair de 6, eu vou pegar emprestado, passa a ser 0 e aqui fica com 10. 10 menos 6 dá 4. Ficamos com 48. Agora, o que é que nós fazemos? Vamos tentar dividir o 48 por 60, mas não dá mais para dividir. Tem algum número para descer lá em cima? Não, já utilizamos todos lá de cima. Se não tem mais nada para descer, agora a gente vem e coloca uma vírgula. Não tem mais nada para descer, coloca uma vírgula no dividendo e coloca um zero bem aqui no divisor. Agora nós fazemos a divisão. Quantas vezes o 60 cabe dentro do 480? Cabe 8 vezes. 8 vezes 60 é 480. Colocamos esse 8 bem aqui. E o 480 bem aqui abaixo. Fazendo a subtração, 480 menos 480 dá 0. Portanto, essa divisão aqui nada mais é do que 1,8. E aí, conseguiu pegar todos os bizus, os macetes e as dicas que foram aplicadas em cada divisão que nós utilizamos? Não saia desse vídeo com nenhuma dúvida. Assista novamente se ficou com alguma dúvida e tente fazer cada um dos exercícios para que você saia daqui com consciência do que você está respondendo. Ah, e como eu já falei, nós temos aqui nesse canal uma playlist de matemática básica para você que tem dificuldade com soma, subtração, multiplicação, divisão, raiz, potência, enfim, uma playlist completa só com dicas, com bizu para simplificar a tua vida, para que você possa responder as questões, para que você com consciência consiga responder cada um dos exercícios e não tenha dificuldade. Então vai lá, assiste toda a playlist para que o conhecimento possa ficar gravado na sua mente e no seu coração. E não deixa de se inscrever nesse canal para acompanhar todos os vídeos que serão postados e assim você ter o conhecimento completo. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!